Lição de número 5: contra os falsos profetas. A palavra de Deus deixa bem claro que existem falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, porque surgirão falsos profetas, Mateus capítulo 24 e versículo também de número 24. Essa trágica realidade, meus queridos irmãos, também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Este tinha uma palavra de juízo e os falsos profetas tinham palavras de bênçãos. A presente lição é uma alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é a glória e a justiça de Deus. A convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Muito bem, você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 5, contra os falsos profetas. É o tema da lição de hoje. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 5, contra os falsos profetas. Texto áureo diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, e versículo de número 1. A verdade prática diz assim, meus irmãos: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Muito bem, a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é conceituar o termo profeta. Segundo objetivo, refletir a respeito dos falsos profetas. Terceiro objetivo, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos os 3 pontos da nossa lição com os seus subtópicos. No primeiro ponto estaremos estudando sobre os profetas, no segundo ponto sobre os falsos profetas em Ezequiel e no terceiro ponto sobre a geração das mensagens falsas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido alguma das lições anteriores. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula.
E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui no YouTube, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos agora sim o primeiro ponto da nossa lição sobre os profetas. O que é um profeta? Você sabia que no Antigo Testamento um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem da parte de Deus? Deus chamou homens comuns, como você e eu, com personalidades diferentes, em situações bem diferentes, para fazer e dizer coisas diferentes. No primeiro tópico, meus irmãos, nós vamos estudar o termo profeta. Veja que a palavra hebraica para profeta é nabi. Os termos hebraicos roé e rosé também são usados. Ambos significam aquele que vê, ou seja, vidente. Todas as três palavras aparecem no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29 e o versículo de número 29. Eu quero ler esse texto juntamente com você. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Segundo o tópico da nossa lição, os falsos profetas. Veja, irmãos, que curiosidade. Os mesmos termos hebraicos, navi, que é traduzido para profeta, roé e osé, também traduzido para vidente, estes mesmos termos que são usados para referir os profetas do Deus vivo, são também aplicados aos falsos profetas. Então, muita atenção, pois é o contexto que vai diferenciar o verdadeiro e o falso profeta. Vale lembrar que falar em nome do Senhor, sem que ele tenha mandado, constituía crime em Israel. E era o que eles estavam fazendo. Agora, irmãos, deixa eu lhes falar de forma simples. Falsos profetas são pessoas que pregam o que não vivem e mentem dizendo terem recebido sonhos e visões de Deus. Seus ensinamentos são enganosos e por isso nada tem a ver com Deus e com a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Estão por aí querendo enganar as pessoas e, se os crentes não vigiarem, serão enganados. Por isso, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Os seus discursos são suaves para agradar os ouvintes, e quem os ouve e os segue geralmente não gostam de ser confrontados. Meus queridos irmãos, precisamos comparar as pregações, os sonhos e as visões com o que a Bíblia diz, pois se alguém prega algo contrário às sagradas escrituras, este é um falso profeta. Por isso, é muito importante ler e estudar a palavra de Deus para ter intimidade com Deus e saber distinguir o que vem e o que não vem da parte do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo ponto, estudaremos sobre os falsos profetas em Ezequiel. No primeiro tópico, os dois lados. Meu irmão, você vai concordar comigo. Tudo na vida tem seu lado positivo e o seu lado negativo, não é verdade? Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há também a maldição. Como há verdadeiro, há também o mentiroso. Como há o justo, há também o injusto. Como existe a vida,
existe também a morte, como existe o céu, também existe o inferno. Assim também, como há profetas legítimos enviados por Deus, também existem os falsos profetas provenientes da parte de Satanás. É importante também afirmar que neste capítulo aqui, Ezequiel também denuncia os falsos profetas e as falsas profetisas. Essa advertência foi dirigida aos falsos profetas que declaravam mensagens mentirosas ditas com a intenção de ganhar popularidade para agradar as pessoas. Os falsos profetas não se importavam com a verdade, acalmavam as pessoas, transmitindo uma falsa sensação de segurança, tornando o trabalho de Ezequiel ainda mais difícil. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome cuidado com as pessoas que distorcem a verdade para poder obter a popularidade. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos para o segundo tópico que fala sobre a apresentação. Está no versículo de número 2 da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim o versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Veja, meu querido irmão, que a mensagem começa com a introdução profética tradicional, indicando a fonte do discurso. Veio a mim a palavra do Senhor, versículo de número 1. Essa palavra é uma ordem para Ezequiel profetizar contra os profetas de Israel. Veja que Ezequiel ridiculariza esses mensageiros que usam o título de profetas, como eles eram conhecidos. O contexto da profecia deixa claro que os destinatários originais dessa mensagem são os falsos profetas. Veja isso no versículo de número 3 até o versículo de número 7. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos para o terceiro tópico do nosso segundo ponto, o desserviço dos falsos profetas. Isso mesmo, está no versículo de número 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Veja que a essência da denúncia contra eles começa com a seguinte sentença: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Versículo de número 3. Os falsos profetas, no discurso de Ezequiel, são classificados como insensatos. Ai dos profetas loucos. Os falsos profetas eram amaldiçoados pelo Senhor. Olhe o que faziam. Eles falsificavam suas mensagens e as atribuíam, essas mensagens falsas, ao Senhor como se fossem mensagens verdadeiras. Eles mesmos eram a fonte de suas falsidades. Agora, meus queridos irmãos, eu quero vos passar 7 características distintas daqueles que são enganadores. Primeiro, sua fonte de informação não era o Senhor. Segundo, os falsos profetas andam em sua própria sabedoria, não na sabedoria do Senhor. Terceiro, são frequentemente corruptos moralmente. Quarta característica, suas profecias não se realizam, revelando-se mentirosas. Quinta característica, sua mensagem não melhoram as pessoas moral e espiritualmente. Não há nenhuma melhora nas pessoas. Sexta característica, são
autoglorificados, homens arrogantes e orgulhosos. Sétima característica, eles são destruidores. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a quarta parte, que diz assim: as raposas do deserto, é o versículo de número 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. São como raposas entre as ruínas. As raposas no deserto devastam os vinhedos. Israel era o vinhedo. Veja Isaías capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, escute isso, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu vou lhes dizer o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor é aqui, irmãos, é este texto aqui. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Veja, meus irmãos, no deserto as raposas têm pouco para comer e ficam vorazes e astutas para devorar o restante da comida, antes que outro animal lhe roube a oportunidade. Os falsos profetas são como raposas espirituais, prontos para destruir e para devorar. Eles trabalham para a ruína, não para o bem do povo. De fato, o falso profeta faz das ovelhas a sua comida. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição sobre a geração das mensagens falsas. E o primeiro tópico, o profeta no Antigo Testamento. Você sabia que Abraão foi a primeira pessoa a ser chamada de profeta na Bíblia? Isso está em Gênesis capítulo 20 e o versículo de número 7. Você sabia que Moisés foi o primeiro profeta nacional de Israel? Veja Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 até o 19. E eu convido você para estudarmos o segundo tópico, que diz assim: os portadores de mensagens falsas, nos versículos 6 até o 8. Veja, meus irmãos, Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Agora, Ezequiel deixa de lado as metáforas e se dirige a esses falsos profetas numa linguagem literal e direta. Veja, irmãos, o pastor Antônio Neves de Mesquita diz que esses homens são uma espécie de funcionários públicos e assalariados para dizerem só o que agrada o povo, com desprezo do que diziam os profetas verdadeiros. Ele afirma em seguida que se trata de homens sem convicções religiosas, apenas desejando agradar aos que dominavam. Os falsos profetas desencaminham o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade do Senhor, mas também sobre assuntos políticos, sobre assuntos militares, também sobre assuntos administrativos da nação de Israel. Veja Jeremias capítulo 28, versículo de número 1 até o versículo de número 5.
essa mensagem desestruturava toda a sociedade de Israel. O profeta reitera o fato de que as visões são falsas. O que eles estão anunciando é um discurso mentiroso. Quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Jeremias lutou muito contra esses anunciadores de mentiras que se autoproclamavam indevidamente mensageiros do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Veja, meus queridos irmãos, que o Senhor se declara contra os falsos profetas. O julgamento divino irá abatê-los, e isto acontecerá com todos os homens de Judá. Eles gritavam paz e prosperidade, mas seus gritos não funcionariam como defesa no dia da calamidade. Suas falsas profecias de paz não os protegeriam no dia da crise. Eles seriam vítimas do exército babilônico, seriam mortos na matança generalizada. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico fala sobre a ira de Deus contra os falsos profetas. Veja o versículo de número 10. Nessa sessão, o julgamento do Senhor contra os falsos profetas é reiterado com mais detalhes e intensidade. A acusação é específica e mais enfática e cheia de metáforas. Perceba, começa afirmando que eles andam enganando, sim, enganando o meu povo, anunciando paz quando não há paz. Esses enganadores usavam indevidamente o nome do Senhor, apresentando-se como seu enviado, e na verdade suas mensagens eram visões inventadas para agradar ao povo, com falsas esperanças de que o fim do cativeiro estava se aproximando. Eles são identificados como rebocadores de paredes ou rebocadores de muros ou muralhas. Veja que a metáfora da parede sem a argamassa fala de uma construção mal feita com material de baixa qualidade, que não resiste à chuva, nem resiste também ao vento. Essa linguagem, meus queridos irmãos, se refere ao discurso enganoso de destruição espiritual. Em vez de edificar, eles fizeram um estrago muito grande em Israel, levando falsa esperança para o povo. Veja, meus queridos irmãos, o povo deveria estar ocupado na construção de muros morais e muros espirituais. Os muros morais e espirituais estavam cheios de brechas. Agora, irmãos, preciso dizer que a mensagem dos falsos profetas de paz e prosperidade do nosso tempo escondeu as brechas. Os muros estavam caindo aos pedaços e ninguém percebeu. Perceba, meus queridos irmãos, que a igreja de hoje ela é extremamente carente e necessitada de profetas verdadeiros, porque os seus muros não passam de escombros. A música do diabo diverte o povo, enquanto o povo morre de fome espiritual, porque a argamassa é fraca. Esse tipo de material esconde os defeitos, mas não acrescenta força. A declaração paz e prosperidade não era um tijolo forte, mas sim um tijolo fraco. O material daqueles depravados era uma farsa, e isso levou a nação de Israel a uma destruição total. Meus queridos irmãos, eu preciso dizer que o apóstolo Pedro deixa bem claro que onde há verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial,
e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com um ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Também não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus te abençoe hoje e sempre.